Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. Ter um animal de estimação requer muita responsabilidade. Agora imagine quem deseja cuidar de um animal silvestre dentro de casa. Os cuidados são ainda maiores, já que além de fornecer abrigo, alimentação adequada, prevenir e tratar doenças, a pessoa deve respeitar as características do animal e cumprir as leis vigentes. É importante checar se o animal nasceu em um cativeiro autorizado pelo IBAMA, cercado de todos os cuidados veterinários, se ele foi marcado e sexado, além de possuir nota fiscal. Comprar um animal silvestre procedente do tráfico na beira de estrada, em feiras livres ou em depósitos clandestinos é crime. Para falar sobre a criação de animais silvestres, eu recebo aqui no estúdio o superintendente do IBAMA no Distrito Federal, Luiz Eduardo de Castro. Olá, Luiz Eduardo, bem-vindo. Tudo bem, muito prazer. Obrigada. Também está conosco o professor de Direito Ambiental da Universidade de Brasília e procurador regional da República da Primeira Região, Nicolau Dino. Olá, Nicolau, bem-vindo. Olá, Carolina. Obrigada. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos conhecer um pouco da vida de quem cria um animal silvestre em casa. Que tal criar uma cobra dentro de casa? Igual essa aí. Pantro parece gostar do ambiente doméstico. Fica à vontade na cama, adora um tapete. E lógico, a brincadeira favorita é ficar enroscada no dono. Por que você não cria um cachorro? Aí eu falo, porque eu sou responsável se eu criasse um cachorro, porque eu moro num apartamento pequeno e não fico em casa. Esse animal aqui não depende de carinho, o carinho todo é meu para ele, é praticamente uma relação unilateral mesmo. Tem gente que cria plantas como estimação e ninguém acha estranho, né? Pois é, esse daqui ainda faz muito mais coisa do que uma planta. A jiboia, de 2 anos e meio, ganhou uma casa cheia de galhos de árvores e muito verde para se sentir mais confortável e não perder o contato com a natureza. Wesley gosta de animais selvagens desde a adolescência, quando passou a estudar várias espécies, até que procurou uma forma legal de ter seu próprio animal silvestre. Foi aí que Pantro surgiu na vida de Wesley. Ele também faz parte de um grupo de criadores que luta contra o tráfico desses animais. A gente vai em colégio, vai em faculdades, em locais públicos, leva os animais, mostra que não é nenhum monstro, né? E demonstra a importância de você não adquirir um animal proveniente do tráfico. O animal legalizado, ele é proveniente de um criadouro. Mas nem todo mundo gosta desse tipo de animal em ambiente doméstico. O lugar dos bichos é no mato, não é dentro de casa. Não é o habitat natural dele. Tem que ser criado no habitat que ele nasceu para aquilo, né? Não em casa. Hoje no Brasil existem 60 milhões de animais silvestres criados de forma ilegal. Para ter esse tipo de bicho, é preciso fazer um registro no IBAMA ou procurar criadores credenciados pelo Instituto. E antes de conseguir uma autorização, várias normas devem ser cumpridas. A posse desses animais precisa ocorrer de forma responsável e segura. E os cuidados não é só na criação dos animais silvestres. Quem achar um animal não pode soltá-lo ou devolvê-lo à natureza sem autorização do IBAMA. Isso acontece muito no caso dos macacos. As pessoas acham os macacos nas ruas e devolvem em qualquer lugar. A bióloga Liane Garcia vai explicar melhor essa situação para a gente. Liane, muitas vezes as pessoas podem ser enquadradas na lei de crime ambiental e ainda é um risco para o animal, né? Exatamente. Além da questão legal, a gente tem uma grande preocupação com o animal, tanto do ponto de vista do indivíduo, que pode não se adaptar àquele outro ambiente, como principalmente para aquela população local. Esse animal pode estar portando alguma doença que ele pode transmitir a uma população que não tinha nenhum tipo de doença parecida. Além disso, ele pode não se adaptar, não encontrar alimento e interferir com o comportamento de todos os animais já existentes. Então, a conduta adequada, no caso de encontrar um animal desses, é entrar em contato com o IBAMA, que vai proceder à triagem adequada desse animal e verificar qual pode ser o seu destino, que pode ser o cativeiro e, eventualmente, em alguns casos, pode ser a devolução ao ambiente natural. Luiz
Luiz Eduardo, existe diferença entre animal exótico, animal silvestre, animal doméstico? Existe sim. Os animais exóticos são aqueles que não são da fauna, considerados da fauna brasileira, né? Os animais domésticos, existe também uma lista, que são esses animais que a gente tem em casa, cachorro, gato e outros tipos, né? E os animais silvestres, que são aqueles que são encontrados na natureza e que devem ficar na natureza, né? É importante ressaltar que o IBAMA não estimula esse tipo de criação, mas a lei permite que esses animais sejam criados por pessoas. Nicolau, então a lei permite que uma pessoa crie qualquer tipo de animal dentro de casa, se a pessoa quiser e tiver alguma autorização, ou existe restrição para alguns tipos de animais, para algumas espécies que não podem de forma alguma, não estou dizendo assim, um animal enorme, mas, por exemplo, eu já vi pessoas que criavam jaguatiricas em casa, né? É permitido criar esse tipo de animal? Em caráter excepcional ainda é permitido e, lamentavelmente, ainda é permitido. Porque, veja, como foi bem dito pelo Dr. Luiz Eduardo, o lugar do animal da fauna silvestre é na natureza. O seu habitat natural é a natureza. O processo civilizacional é marcado por intervenções do homem na natureza. Essas intervenções se dão de várias formas, degradando ou tentando retirar as espécies do seu habitat. E esse processo é uma decorrência de uma prática histórica de trazer os animais, as espécies da fauna, para o ambiente doméstico. Isso é uma violência que se faz contra o animal, porque significa descaracterizá-lo desde o seu ponto mais genuíno, que é o ponto de identificação do local onde ele vive, onde ele deve subsistir e se reproduzir. Trazer o animal da fauna silvestre para o ambiente doméstico é usurpar a sua vocação natural de estar na natureza, onde ele nasceu, onde ele deve viver e onde ele deve se reproduzir. Agora, Luiz Eduardo, existem criadouros, então, credenciados pelo IBAMA e as pessoas podem comprar os animais nesses criadouros. Fala um pouquinho sobre isso. O IBAMA autoriza, né, alguns criadores comerciais a venderem, a comercializar esses animais silvestres. Esses criadores são cadastrados no IBAMA, passam por um processo de licenciamento e ganham autorização para que possam vender e reproduzir esses animais. Então, a pessoa que deseja adquirir esses animais deve procurar um criador credenciado do IBAMA e nunca, jamais, tentar ter um animal de forma ilegal, retirado diretamente da natureza. Isso não é permitido e não existe, a gente não tem a prerrogativa de legalizar esse tipo de animal. Então, as pessoas ainda têm muita dúvida. Eu tenho um animal, tem como regularizar? Não tem. Não existe essa hipótese. Existem, sim, algumas decisões judiciais raríssimas que permitem a posse de alguns animais irregulares. Isso você diz caso a pessoa não compre esse animal de um criadouro credenciado, né? Se ela comprar, como a gente falou, numa beira de estrada e tudo, e ela depois chegar ao IBAMA e pedir que a posse desse animal seja legalizada, não há como fazer isso? Não, em hipótese nenhuma. Inclusive, ela está cometendo um crime ambiental. Então, o IBAMA vai tomar as providências, fazer os procedimentos administrativos, né, de multa e encaminhar o caso à justiça para que a parte judicial seja feita para a imputação do crime ambiental. Nicolau, você acredita que o interesse das pessoas vem aumentando? O interesse por manter um animal silvestre em casa? Você acha que vem crescendo? Eu acho que não existem dados suficientes para detectar se há um interesse maior ou não. Existem situações que são divulgadas na mídia, em que, eu acho que em caráter de exceção, alguém se dedica à criação de um animal silvestre. Isso é tratado de forma bem excepcional pela mídia, o que me parece evidenciar que não se trata de uma regra geral, mas sim de situações bem esporádicas. Como é que as pessoas podem se informar com relação à posse e à criação desses animais? Porque, por exemplo, nós vimos uma pessoa que cria uma jiboia em casa. Ele deve ter que estudar sobre os hábitos, sobre como tratar bem essa jiboia. Existe alguma forma da pessoa se informar antes de querer criar um animal desse em casa, para que o animal seja bem tratado?
Acho que a primeira coisa a identificar é saber se aquele tipo aquela espécie é uma espécie que seja capaz de se adaptar a um ambiente doméstico. Os animais da fauna silvestre, eles por vocação natural não são adaptáveis à vida doméstica. Eles estão totalmente deslocados do seu habitat. E isso já é um empecilho a uma criação no âmbito doméstico. A primeira informação a ser buscada tem que ser a questão da adaptabilidade. Mas sempre frisando que há uma vedação legal à criação de animais da fauna silvestre. Nós temos que considerar, em primeiro lugar, que isso é um crime ambiental, é uma infração administrativa ambiental. A compra, a aquisição, a guarda, a manutenção em depósito, a exportação de animais silvestres, tudo isso constitui crime ambiental e tem que ser reprimido de forma incisiva, de maneira que se preserve a biodiversidade brasileira. Agora, Luiz Eduardo, por que então ainda é permitido criar esse tipo de animal? Porque a gente conversou assim, é proibido quando você não tem uma permissão do IBAMA, é isso? Eu entendi direito, Nicolau? Sim. Isso, mas a origem tem que ser uma origem que esteja, desde o início, reconhecida pelo órgão ambiental. Sim. Ou seja, criadouros devidamente credenciados. Ninguém pode comprar um animal na beira da estrada ou capturar um animal numa região de mata e trazer para a sua residência e, a partir daí, instituir um mecanismo de criação de animal silvestre. Isso é absolutamente proibido, vedado. Existe alguma outra norma, alguma outra portaria do IBAMA que prevê a legalização da criação desse tipo de animal em casa? Bem, assim, os criadores comerciais são registrados no IBAMA e licenciados pelo IBAMA. Então, o IBAMA faz um estudo, né, dessas espécies que podem ser criadas. Obviamente, não é qualquer espécie que o IBAMA autoriza a criação comercial, então são espécies previamente estudadas. Ou seja, por exemplo, o IBAMA não autoriza a criação para comercialização de animais peçonhentos. Sim. Então, os criadores são previamente autorizados pelo IBAMA. Então, as pessoas que queiram adquirir esses animais procuram esses criadores. Lá ele vai ter toda uma orientação de como ele vai proceder, né, como se fosse um manual de como ter esse animal em casa, o risco que ele corre, e deverá ser informado todas as questões alimentares, de saúde, de trato desses animais. Os criadores comerciais têm essa obrigação de orientar as pessoas quando vão adquirir esses animais. Essa questão de você criar um habitat parecido com o que o animal teria se estivesse na natureza é obrigatória para quem deseja criar um animal desse tipo? Vai depender muito da espécie. Existem espécies que sim, que é obrigado que você mantenha um mínimo tipo de ambiente para esse animal. Mas são coisas bem específicas da criação mesmo, né? Então, a pessoa, no momento de adquirir esse animal, vai receber a orientação de como fazê-lo e de como todos os trâmites, inclusive legais. Esses animais são marcados, ou eles são chipados, microchipados, ou vêm identificados por anilha. Então, esses animais são sempre monitorados, né, pelo criador e pelo IBAMA. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto, mas vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já! Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre a criação de animais silvestres. Participam do programa o superintendente do IBAMA no DF, Luiz Eduardo Leal de Castro, e o professor de Direito da UNB e procurador da República, Nicolau Dino. Nicolau, existe algum risco em se criar um animal silvestre dentro de casa? Existem vários riscos, desde a transmissão de doenças até mesmo riscos da incolumidade quanto à incolumidade física. Porque, veja, um animal silvestre, um animal da fauna silvestre, ao contrário de um animal doméstico ou domesticado, ele não é vocacionado à convivência humana como se tem a partir de uma convivência milenar com animais como cães e gatos.
Então, o animal silvestre ele tem uma vocação para a vida na natureza, um contato num ambiente totalmente diverso do ambiente de uma casa, de uma residência. Então, é muito possível, muito provável, que um animal silvestre possa, eventualmente, praticar alguma ação que implique prejuízo à própria integridade física do seu, aspas, titular, do seu dono. E é bem possível que isso ocorra, né? Agora, Luiz Eduardo, se a pessoa comprou um animal desse legalmente, levou para casa e desistiu por algum motivo de criá-lo, como é que ela deve proceder? Existe a figura da devolução voluntária. Essa pessoa pode procurar o IBAMA, né, devolver esse animal, não só os adquiridos em criadouros legais, mas como também, se a pessoa tiver um animal silvestre hoje em sua posse, e quiser devolver o IBAMA, ele também pode fazê-lo. Então, ele pode fazer essa devolução voluntária, onde ele não será responsabilizado criminalmente, nem administrativamente, pela posse daquele animal. Assim, então, mesmo que ele tenha comprado esse animal num lugar clandestino, e se ele quiser fazer a devolução, ele pode fazê-la sem ser responsabilizado. Sem ser responsabilizado criminalmente. E administrativamente, pode. A lei permite essa figura da devolução voluntária. Então, a pessoa pode procurar o IBAMA através do 0800, né? E pode também procurar as unidades do IBAMA nos estados e fazer essa devolução. Então, a pessoa não será imputada a multa administrativa e nem responsabilizada criminalmente. Falando, então, sobre essas responsabilizações, né, com relação às pessoas que adquirem animais silvestres de forma ilegal. Fala um pouquinho sobre essas penas, Nicolau, por favor. Bom, nós temos aí um tratamento dúplice em relação ao regime punitivo. A criação de animais silvestres, o ato de matar um animal silvestre, ou maus tratos a animais silvestres ou domésticos, essas condutas, dentre outras, constituem a um só tempo crime ambiental e também uma infração administrativa. Isso significa dizer que a pessoa que pratica atos dessa natureza pode ser responsabilizada tanto judicialmente, sendo processada criminalmente pelo delito ambiental, pelo crime, como também poderá ser alvo de um processo administrativo por meio do qual ele sofrerá uma sanção administrativa aplicada pelo órgão ambiental. E essa sanção administrativa geralmente é a sanção pecuniária, a imposição de multa, além de outras, como, por exemplo, interdição de atividades, interdição de direitos, a suspensão de contratação com o poder público e dentre outras previstas na legislação. No âmbito judicial, em se tratando de crimes ambientais, nós vamos encontrar penas restritivas de liberdade, que variam de 3 meses a 1 ano, ou de 1 ano a 3 anos, a depender, ou de até 5 anos, a depender da gravidade da conduta, e também a possibilidade de, em se tratando de situações de pequeno potencial ofensivo, a possibilidade de conversão dessas penas privativas de liberdade em penas restritivas de direitos, como, por exemplo, prestação de serviços à comunidade, suspensão de atividades, proibição de contratar com o poder público e, principalmente, também a prática de atos tendentes à conscientização da sociedade em relação ao não cometimento de condutas do mesmo naipe. Nesse ponto é muito importante frisar a possibilidade de conversão de uma pena num serviço comunitário no sentido de conscientizar a coletividade para que ela não venha a incidir nessas condutas e promovendo assim uma política importante que está prevista na Constituição, que é a política de educação para a construção de um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. Agora, Nicolau, a gente sabe que, infelizmente, o tráfico de animais hoje é uma realidade. E, infelizmente, é difícil combater, porque os traficantes de animais silvestres têm muita experiência, variam muito as rotas do tráfico. E a gente sabe também que falta ainda, como a gente conversou, um pouco de esclarecimento por parte da população em não adquirir animal proveniente de tráfico. Você acredita que as penas previstas para quem comete esse crime ainda não são suficientes para realmente fazer com que as pessoas deixem de praticá-lo?
O grande problema, na realidade, não é a pena em si, mas é o processo de detecção da conduta ilícita. O Brasil é um país de dimensões continentais e nós temos uma biodiversidade impressionantemente rica, a floresta amazônica, a Mata Atlântica, aqui o Cerrado. Nesses grandes biomas nós vamos encontrar uma fauna muito rica, muito diversa. E isso atrai, infelizmente, o interesse de traficantes que transpõem animais, adquirem animais e transpõem para regiões urbanas e até para fora do país. O nosso grande problema, na realidade, é o problema da fiscalização. Conversamos ainda há pouco, antes de começar o programa, a respeito do déficit de estrutura de que dispõe a administração pública brasileira como um todo para coibir essas condutas. Isso é fato, né? Nós precisamos reconhecer que no Brasil ainda existe um déficit muito grande em termos de fiscalização, de exercício de poder de polícia, e há necessidade premente de o Estado brasileiro investir mais nas áreas de fiscalização para que condutas dessa natureza não ponham em risco a rica biodiversidade do nosso país. Falando também sobre essa questão da fiscalização, Luiz Eduardo, essa pessoa que adquiriu um animal silvestre legalmente, ela tem por obrigação avisar ao IBAMA, informar o IBAMA ou receber o IBAMA em sua residência para que se possa verificar se esse animal realmente está sendo bem tratado no ambiente doméstico? Não, obrigatoriamente não. A partir do momento que ele adquire esse animal de um criador autorizado, essa pessoa pode ter a posse. Havendo algum tipo de denúncia, provavelmente de vizinho ou algum tipo de... O IBAMA provavelmente vai tomar as medidas cabíveis e fazer uma vistoria nesse local para ver as condições que esse animal se encontra. Quais são os riscos com relação a esse animal, caso ele seja solto na natureza, sem que haja um trabalho específico junto ao IBAMA para isso? Isso é uma coisa que a gente vem trabalhando, né, junto aos criadores, para que eles orientem as pessoas, caso que não queiram mais ter esses animais, que façam uma devolução ao próprio criador ou que devolvam esse animal e encaminhem ao IBAMA. Algumas pessoas ainda acham que podem soltar esses animais em qualquer lugar e existe problemas gravíssimos, como transmissão de doença. A gente pode até falar aí em extinguir uma espécie caso seja detectada alguma doença, alguma transferência, né, de doença de um habitat para outro. Então, é um risco muito grande. E essa pessoa vai ser responsabilizada por soltar esse animal sem autorização. Ou seja, a partir do momento que ela adquire, ela tem a posse daquele animal, mas aquele animal deve ser devolvido ao IBAMA ou ao criador, né, que vendeu ele. Não, essa pessoa jamais, em hipótese nenhuma, pode fazer a soltura e a reintrodução desse animal. Ela vai ser responsabilizada. Como é que funciona esse trabalho de fiscalização do IBAMA para evitar o tráfico, para evitar que esses animais sejam vendidos de forma ilegal, sejam maltratados, para que as espécies não sejam extintas com relação ao tráfico? Hoje o IBAMA tem 27 superintendências estaduais com fiscais, além de ter operações nacionais, onde são feitas anualmente, planejadas antecipadamente, operações de combate ao tráfico. Uma das novas metas do IBAMA agora é antecipar o crime, começar a trabalhar com a inteligência. Ou seja, não interessa ao IBAMA capturar esse animal já na rodovia, já muitas vezes mutilado, com a asa cortada, cego ou mesmo dopado, né, por medicamentos. O IBAMA hoje está mudando seu foco, quer trabalhar com uma inteligência maior e antecipar a retirada desse animal, identificar quem são os verdadeiros pessoas que coletam esses animais e evitar que esses animais sejam retirados, evitando assim a perda dessa diversidade biológica aí que a gente está tendo. E além de tudo a gente faz as barreiras em estradas, aeroportos, e a gente trabalha muito com denúncia, as pessoas denunciam muito, porque como você bem falou, a rota por rodovias é muito grande. Então a gente não consegue ter essa capilaridade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou seja, a denúncia anônima é uma forte aliada. Nossa, demais. Muito. Nicolau, se uma pessoa realmente quer ter um animal, quais são as recomendações que você daria para essa pessoa antes de adquirir um animal silvestre? A primeira recomendação que eu daria era mudar de ideia e adquirir um animal doméstico, um cachorro, um gato ou coisa que o valha.
Porque, como disse, insisto, a vocação do animal silvestre é estar na natureza e não dentro de casa. Então, esse é o primeiro conselho e o único conselho que eu daria. Você também? Com certeza. O IBAMA não estimula a criação desses animais. O IBAMA também fiscaliza esses criadouros? Claro, com certeza. Todos os criadores, tanto os comerciais quanto os conservacionistas, são fiscalizados pelo IBAMA e monitorados. E o que são esses criadores conservacionistas? São criadores cadastrados no IBAMA para receber animais provenientes dessas apreensões ou de devolução voluntária. Quando os animais chegam ao centro de triagem de animais silvestres do IBAMA, eles passam por um período de quarentena, de análise, e aqueles que não podem ser reintroduzidos ou soltos na natureza são encaminhados para esses criadores conservacionistas, que não têm fins lucrativos e onde esses animais vão ficar, às vezes, pelo resto da vida. Muitas vezes, alguns deles conseguem se recuperar e passam por um programa de reintrodução. Outros não, infelizmente, estão fadados à vida em cativeiro para o resto da vida. O que pode acontecer com diversos animais silvestres criados dentro de casa, não é, Nicolau? Com certeza. Ele perde até a condição de subsistência, de busca de alimentos por conta própria e o desnatura, o descaracteriza por completo. É como se ele desaprendesse a viver na natureza, é isso? Exatamente. Humanizado. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Obrigado, é sempre um prazer. Estamos à disposição. Obrigada. E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão para a gente, anote o nosso endereço, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!